Episódio 2. Sexo se ensina? Quando, como e com quem a gente deveria começar a aprender sobre sexo? O sexo é um objeto cultural que nos serve de contexto e ajuda a dar sentido à vida. Foi o que a gente desvendou a fundo no episódio passado do Sem Vergonha. A sexualidade não está só no corpo, mas nas formas de comunicação, no pensamento, no sentimento, na energia vital que nos alimenta e sustenta. Então, por mais incômodo que possa ressoar, não se trata de ponto de vista, e sim de um alicerce fundamental da existência. Goste ou não, a sexualidade começa na infância. Por isso, a educação sexual é parte essencial do desenvolvimento humano. Mas a gente ainda hesita muito em abordá-la, seja nas escolas ou seja dentro de casa. A sexualidade infantil e juvenil se cerca por mitos, medos e julgamentos. Não é raro que seja distorcida e silenciada. Mas como, afinal, a gente pode navegar pelo assunto de maneira saudável, cuidadosa e sem moralismos? Quando eu era pequena, todo dia depois da escola, eu ia para casa da minha avó. Ficava assistindo a desenhos enquanto ela fazia as coisas dela. Um dia, enquanto ela preparava o jantar, eu troquei de canal e comecei a ver uma novela. E a cena era uma mulher deitada numa cama de hospital de pernas abertas, coberta por um lençol com cara de dor. Na ponta da cama, um homem que parecia um médico e uma mulher que parecia uma enfermeira. Eu, sentadinha em frente à TV. E de cara, a encenação era de um parto. Como era bem no começo da noite, muito provavelmente não tinha nada de mais visível ali. Mas não deu nem tempo do conteúdo evoluir o suficiente para gravar qualquer imagem específica assim mais fixa na minha memória. O que eu me lembro bem é da minha avó vir correndo da cozinha, e olha que ela já era bem velhinha, pulando com tudo na frente da TV para desligá-la rapidamente, dizendo: "Não vai ver isso." Ao que eu protestei: "Mas agora que vai nascer o neném, vó." E ela encerrou o assunto: "Não pode ver isso, Fernanda." Uma coisa tão natural, tão bonita, mas para ela, proibitiva. Aquilo foi algo que eu nunca esqueci. Corta a cena para outro dia em casa. Eu, Rodrigo e as crianças reunidos na sala para ver um vídeo antigo do nascimento dos gêmeos, que já são hoje adolescentes. As cenas são sem cortes, lógico, um parto natural. E me surpreendeu muito que a Maria, minha pequena de 5 anos, provavelmente a mesma idade que eu tinha quando a minha avó vetou a novela, fechou os olhinhos e saiu correndo para longe da TV. Não quis por nada assistir à cena da mãe parindo. A sexualidade é presente antes mesmo da gente nascer. O embrião fecundado na relação sexual, antecedido talvez pelo desejo de procriar. O imaginário materno e paterno, quando se descobre estar esperando um bebê. A criação de expectativas sobre quem será. Aí já começam a deixar seus rastros as impressões culturais dessa construção social que é a sexualidade, nas elucubrações de é menino ou menina. Finalmente, o parto é em si um marcador sensorial da percepção, tudo que temos de relacional quando bebês. É pelo corpo que se sente. Claro que as cenas de novela não seriam tão explícitas quanto um parto verdadeiro, como o meu, gravado e transmitido naquele dia na sala de casa. Mas por toda essa carga sexual que existe ali, abrem-se muitas caixinhas de perguntas na cabeça de um mini ser humano. Alguém que não entende não apenas do assunto, mas de grande parte dos fundamentos da vida. Porém, será que proibir, assustar, desconversar simplesmente seja a maneira mais sábia de lidar com tudo isso? Longe de mim julgar minha vovozinha, coitada. Seria até anacrônico, porque de lá para cá já evoluímos tanto enquanto sociedade, já temos acesso a tanto conhecimento e liberdade para usufruir da melhor maneira, que torna-se fundamental saber a fundo o que estamos fazendo numa hora como essa. Nós, adultos, somos os mediadores entre as crianças e o mundo. E ainda temos tantas dúvidas, tantos medos e tantas fantasias sobre qual seria a melhor forma de educar sobre a sexualidade, não é? Olha, Fernanda, esse é um tema bastante problemático, conflituoso, cheio de tabus, apesar de o Freud ter escrito ensaio sobre a sexualidade 100 anos atrás. Então, quanto mais a gente tiver uma infância com educadores e pais que tenham isso bem elaborado dentro de si, mais tranquilo, porque a sexualidade
ela existe desde sempre. Essa é a Maria Cecília Pereira da Silva, psicanalista, especialista em crianças e adolescentes, pós-doutora, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Autora de vários livros e artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, a Maria Cecília bateu um papo comigo. Algumas pessoas, ao ouvirem o que a gente está falando, podem achar que você, como profissional, estaria estimulando uma criança a ter vida sexual. Eu acho que essa é uma das grandes confusões que a sociedade enfrenta, não é? Na verdade, não é que a gente desperta a criança para a curiosidade infantil. A criança ela tem curiosidade. Então, a gente atender às curiosidades infantis permite com que ela se desenvolva melhor. A gente, quando nasce, o nosso corpo todo é sensorial. E todos os cuidados que são feitos conosco, pequenininhos, todo o investimento amoroso dos cuidadores ou dos pais, todo o encontro do mamilo na boca do bebê, que é um encontro de muito prazer, tudo isso vai tornando o nosso corpo erótico. Só que quando a gente vai se tornando adulto, muitas vezes a gente vai se robotizando e não sentindo o prazer em todas as partes do nosso corpo, não só nos órgãos genitais. Então, eu gosto sempre de falar que a gente, quando pensa nas áreas de prazer, a gente pensa primeiro nos órgãos genitais, na boca, no pescoço, depois se vai avançando, mas a princípio a gente sempre pensa muito mais nos seios, nas nádegas, nas áreas genitais, etc., e não no corpo todo como um corpo erótico. Então, se a gente tem esse corpo todo não tão engessado, né, enrijecido, a gente vai transitar pelo prazer com muito mais facilidade na nossa vida adulta. É que o corpo fica engessado pelo outro, né? Muitas vezes, né, as experiências abusivas, as experiências violentas, os bullings da vida na adolescência, são coisas que vão engessando, mas a gente também se engessa pelas nossas próprias repressões, pelos nossos próprios medos, pelas nossas próprias censuras. Tem toda uma moral judaico-cristã que também censura o prazer. Temos muitos códigos sociais que interferem na área do prazer. Com certeza, a gente vai voltar nisso já já. Mas quais os fatores sociais que são determinantes na maneira como uma criança percebe pela primeira vez a existência da sexualidade? Então, a criança pequenininha rapidamente vai explorar o seu próprio corpo. E ela pode sentir prazer até de bebezinha, né? Quando ela sente o contato da fralda, quando ela é trocada, quando ela toma banho. Então, rapidamente a criança sente prazer. O que pode atrapalhar na nossa cultura são as censuras mesmo, os preconceitos, as regras sociais, os tabus. Ah, não põe a mão aí, não faz isso aí, isso não pode, isso é coisa de menina, isso é coisa de menina, isso não sei o quê. São várias questões ligadas, eu penso, às projeções dos cuidadores. São muito mais projeções das fantasias e das censuras dos adultos que acabam erotizando movimentos da criança, atitudes da criança, comportamentos da criança, que na verdade às vezes são simplesmente explorações, brincadeiras, descobertas próprias da infância. Vão engessando esse corpinho e essa espontaneidade do brincar infantil. Então, a masturbação é uma coisa que existe nas crianças sempre, faz parte da exploração do corpo. Brincar com o próprio corpo, explorar o próprio corpo, sentir prazer com o próprio corpo faz parte do conhecimento de si mesmo, saber-se de si mesmo. Agora, quando a masturbação se torna excessiva, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque geralmente algo não vai bem com essa criança. Porque a criança está no mundo, na idade infantil, interessada em brincar, em curiosidade de ver como as coisas funcionam, interessada na interação com o outro. Ela não está voltada para si mesma o tempo inteiro. Um pouco do tempo, tudo bem, mas não o tempo inteiro. Então, quando a gente vê a criança se masturbando, a gente pode falar que é gostoso tocar o próprio corpo, mas que a gente deve fazer isso sozinho, no seu quarto ou no banheiro, não na sala de aula, não em público. Quando as crianças são muito, muito carentes, isso também, tocar o próprio corpo e se masturbando é uma forma de se sentir vivo, de se acariciar, de se acolher. E a gente aí tem que, cada caso, olhar com cuidado. É tudo
tão delicado quando tange as crianças, porque elas são tão vulneráveis e, ao mesmo tempo, são corpos vivos, e são pequenos, e são frágeis, e estão ali expostos, não é? Ui, esse é um tema mesmo. A gente também deve ajudar os filhos, os pequenos, a saberem que o corpo de cada um é de cada um. E que quem toca o seu corpo é a mamãe ou o papai quando está tomando banho. Essas coisas estão presentes. Então a gente tem que poder orientar. Agora, quando as crianças brincam de ato sexual, né, de fazer o ato sexual, porque a criança pequenininha, a sexualidade é polimorfa e é individual, não é com o outro, é muito mais masturbatória, é muito mais consigo mesma. Então, quando ela brinca que está tendo uma relação, faz de conta, né, de sexual com um amiguinho, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque geralmente, quando a criança faz isso, é porque ou ela assistiu muitas cenas sexuais, ou ela pode estar sendo abusada. Então, esse é um alarme, porque a brincadeira é sempre reprodução do que ela vê e do que ela assiste. E quando a criança assiste muitas vezes a relação sexual dos adultos, isso é considerado um abuso sexual. Então, essa é uma coisa importante dos educadores saberem. Eu sou super a favor de uma formação dos educadores nesse campo, em desenvolvimento da sexualidade infantil, em desenvolvimento da infância, conhecer todos os aspectos do desenvolvimento da criança. Se os pais não impedem a criança de ter as suas respostas das suas curiosidades infantis iniciais, que às vezes é da onde vem o bebê, da onde eu nasci, coisas muito básicas que a gente deve responder do tamanhinho da pergunta, não mais do que isso, é o que vai permitir que a criança acredite que tem um adulto que ela possa confiar e que vai responder às dúvidas dela, se o adulto responder de verdade, né, não inventando histórias que ela vai depois vir a descobrir que são histórias inventadas, não são reais. Então isso, se os pais podem responder para as crianças, melhor para elas poderem expandir o conhecimento. E se não, as crianças não têm essas respostas básicas, banais, às vezes elas não se alfabetizam, elas ficam travadas. E outra coisa também muito importante, se os pais puderem responder de pequenininho e maior também, na adolescência, as crianças vão ter respostas cientificamente corretas. Não vão buscar nesses sites todos que existem e vão acabar tendo informações incorretas ou deformadas, como as informações da pornografia, etc. Então, se a gente pode lidar com isso de um jeito mais tranquilo, a gente vai permitir também que a criança se desenvolva de um jeito mais tranquilo. A função da escola é orientar. Agora, a escola tem uma função diferente na primeira infância e depois na puberdade e na adolescência. Na infância inicial, a função da escola é responder às perguntas que surgem individualmente das crianças, do tamanho da pergunta. Então, a gente responde aquilo que a criança está perguntando, não é uma atividade da classe inteira, porque às vezes não é interesse da classe inteira, né? Às vezes é uma criança que tem a mamãe grávida, a outra não tem, não está nem aí com isso. Então, a gente vai respondendo na medida que há interesse. Você sabe, eu lembro que no finalzinho dos anos 80, assim, no comecinho dos anos 90, eu tive educação sexual na escola. E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre sexo. Porque na minha casa, a minha mãe ela não tinha ferramenta, sabe, para esse tipo de comunicação, para conversar comigo sobre isso. Então, foi muito útil eu ter ouvido na escola. E eu lembro que eram aulas semanais, a gente sentava em roda, assim, era uma aula bem diferente. Agora falando contigo, eu tô lembrando da importância disso na minha vida, dessa informação, mesmo que através da escola. E para a menina especialmente, né, quando a menina menstrua, se ela não teve nenhuma ajuda, é um susto enorme. Nossa, é uma solidão enorme. É muito legal, Fernanda, você lembrar disso, né. E geralmente quando a gente propõe isso numa escola, a gente conversa com os pais, não é que a escola vai fazer um trabalho independente dos pais, até porque é legal que os pais tenham os livrinhos, que tenham ferramentas, como você falou, para ele poder lidar em casa, né, mas eu acho que é uma função importante da escola. Então a função mais importante da orientação sexual na escola é possibilitar que os adolescentes possam pensar, possam refletir,
e vão refletir sobre tudo, né, sobre essa série adolescência, sobre as questões da internet, sobre os vários sites, né, as várias redes sociais, as questões que correm por aí. Seria um espaço fundamental para que eles possam pensar e refletir sobre as coisas do mundo atual, do mundo deles e da sexualidade. Que a função da escola respeitar as diversas culturas, mas também é função da escola dar as informações cientificamente corretas. Não dá para fazer de conta que tem coisas que não têm esse nome, ou não são isso, ou não são aquilo. Então a gente também acha, que, do ponto de vista psicanalítico, que a função parental é se oferecer como figuras identificatórias, de homem, de mulher, de assumir essa função sem deixar a criança no limbo, sem deixar a criança sem saber o que ela é, se ela é menino ou se ela é menina, mas oferecer e dar todos os recursos para ela se identificar com as figuras masculinas e femininas em torno dela, para ela poder construir a própria identidade. Depois, se ela quiser mudar, ela vai fazer isso mais tarde, com mais maturidade, né? Com mais condições de capacidade simbólica para pensar e refletir sobre isso. Qual o impacto de uma boa educação sexual na vida adulta, então? Então, se o adolescente puder conversar com alguém que seja de confiança, que tenha informações cientificamente corretas, ele não vai, né, não vai se perder, digamos assim, porque se a gente não dá a informação correta, ele vai procurar. O YouTube, ele é um aplicativo que é muito perturbador, porque você escreve uma bobagem qualquer, ele vai vindo com outras coisas, então é muito danoso para o mundo infantil. O que eu acho mais sério disso é que essa coisa pornográfica, erotizada precocemente, impede o adolescente de ter a descoberta mais espontânea, mais natural da própria sexualidade. Então fica um pouco saturado de fantasias patologizantes, eu diria, que impedem o encontro íntimo, o relacionamento íntimo com o outro. Olha, muitos jovens perderam capacidade de sociabilidade, porque as telas também roubam, né, a nossa capacidade de interação, de compartilhar, de conversar, de ter uma história, uma narrativa para contar. As pessoas perderam o vocabulário, perderam assunto, perderam capacidade de diálogo mesmo. Então, para a gente namorar, né, para a gente paquerar, para a gente chavecar alguém, todo esse jogo de sedução que faz parte da introdução de ficar com alguém, não necessariamente só namorar, né, pode só ficar. Mas tudo isso depende de uns certos recursos intersubjetivos. A gente vê também relações muito pouco profundas, né, entre os jovens, são relações muito pontuais, que não duram, que não constroem uma relação de verdade. Ficam, às vezes, só corpos que se relacionam, não pessoas que se relacionam. Mas a questão é que essas telas são aditas, né, elas tornam o adolescente dependente delas, e é um trabalho enorme de apresentar o mundo, mostrar que o mundo é mais interessante do que as telas. Então nós estamos vivendo uma era muito difícil para todos os cantos. Isso eu acho muito sério e eu acho que essa é uma tarefa a mais para os pais de hoje, que é monitorar tudo que a criança vê. Eu acho que a tarefa de ser pai e mãe é muito desafiadora. Os pais hoje têm muito mais coisas para cuidar do que quando a gente podia brincar na rua, na boa, sabe? É, porque isso pode impactar demais o futuro da sexualidade humana. É, já está impactando, né, Fernanda? Eu acho que essa geração, a gente vai ter muito trabalho com ela para construir vínculos, sabe? Para construir intimidade, para construir relacionamentos mais inteiros, não parciais. E ele pode procurar e ter acesso às respostas de uma forma muito distorcida. Eu não estou falando moral, não estou falando nem de moral, estou falando do ponto de vista científico. E se tem um espaço de refletir, não é que a aula, a atividade de educação sexual, orientação sexual, seja uma atividade diretiva, é uma atividade reflexiva. Não é função do orientador educacional dar modelos ou falar o que é certo e errado, ou falar o que é bom, o que é ruim. Ele vai ter que ser capaz, essa pessoa, né, vai ter que ser capaz de proporcionar
a discussão, a conversa, a dúvida, né. E isso vai fazer com que o adolescente seja mais livre, né, com suas próprias ideias, com seus próprios pensamentos. E como é difícil arrancar a educação sexual da moldura moralista sem rasgar as camadas de cuidado e delicadeza que devem acompanhar o tema sempre, não é mesmo? Como contou a Maria Cecília Pereira da Silva, esse moralismo autoritário, ele aliena o sexo e as pessoas. Quando a gente se mune de rodeios e histórias para boi dormir, crianças e adolescentes perdem a oportunidade de compreender a sua sexualidade a partir de um viés científico, ontológico até. Ao mesmo tempo, essa distância do tema nu e cru põe em risco a capacidade dos cuidadores de discernir o que de fato é formativo do que pode bagunçar a compreensão de quem ainda está aprendendo sobre sexo, ou o que é saudável nesse encaminhamento do que pode ser um alerta crítico de que algo não vai bem. Eu convidei duas mulheres bravas aqui para explicar como pode ser deturpada a discussão a respeito de uma lente de aumento moralizadora sobre o sexo. De um lado, como faz falta e fez por tanto tempo, sobretudo na indústria do entretenimento sem filtro, um questionamento cuidadoso sobre a exposição precoce a estímulos sexualizantes. De outro, como a educação sexual, quando mal compreendida, pode ser julgada de maneira hipócrita e improdutiva, a ponto de todos sairmos perdendo como sociedade. Ambos os lados, sintomas de um só diagnóstico: a falta de conhecimento e preparo dos educadores sobre todos os aspectos do desenvolvimento da criança e do adolescente. Na infância, assim, por conta dos anos 80, onde tudo era permitido, desde o açúcar, a televisão desde de manhã. Realmente a gente foi, de algum jeito, muito bombardeado com imagens de sexo, né? Crescer rodeada por imagens maiores que a nossa compreensão e sem ninguém para traduzir o que elas significavam. Até pouco tempo atrás, era essa a regra. E quando o excesso de estímulo vem acompanhado de silêncio, o resultado raramente é entendimento. A atriz Maria Flor conta aqui sobre o que acontece quando o sexo vem antes da conversa, quando tudo é permitido, menos questionar e compreender. Porque se você pensar às 7h30 da manhã, era assim, tinha uma coisa estranha ali já, assim, do jeito que essas figuras, que eram figuras do entretenimento infantil, eram apresentadas para as crianças, né? Era uma coisa muito sexualizada, né? Era uma mulher muito objetificada, porque elas usavam micro shorts com a polpa da bunda de fora. Então, assim, isso aqui é o bonito, essas mulheres são o bonito, essas mulheres são aquilo que vocês meninas devem seguir e devem ser, e devem se vestir dessa maneira, com essas botas até o joelho, com esses micro shorts, com esses micro tops. Então era um negócio assim que a gente não tinha nenhum filtro, os pais não tinham filtro pra isso, a gente não tinha percepção disso, e os pais também não tinham, né? Ninguém ficava falando assim, caramba, realmente isso não, será que isso é legal como imagem? Da minha filha vai olhar isso e vai achar que isso é que é o maneiro, né? Que essa que é a imagem que ela deve buscar ser quando ela virar uma mulher adulta, né? Então, isso já é muito louco, né? A gente foi um pouco bombardeado, a boquinha da garrafa, e a gente dançava isso, assim. E era uma parada normal, todo mundo dançava. E eu não sei se por causa disso, eu fui bem careta, assim. Eu acho que eu sou muito careta sexualmente. Claro, esse estímulo precoce assusta e muito, e o resultado é puro desconforto. Mas vamos agora de um extremo ao outro. Se no que a Flor conta faltou mediação, na história a seguir sobrou julgamento. Recentemente, a atriz Cláudia Raia contou que deu um vibrador para a filha quando ela tinha 12 anos, e a internet veio abaixo. Até teve quem elogiasse, mas o que choveu mesmo foram as críticas moralistas, muitas delas de quem acha que educação sexual é sinônimo de incentivar sexo. A Cláudia, que sempre foi símbolo de liberdade e presença de palco, abre aqui o jogo e mostra como aprendeu a construir uma relação de confiança e autonomia com os filhos. Eu acho que eu criei uma mulher que sabe do que ela gosta, se investigou, foi atrás dos seus prazeres, foi atrás de entender o que era o seu corpo e seu prazer. Isso é libertador, mesmo. Foi o que eu disse para ela quando eu entreguei o vibrador a ela. Eu disse, minha filha, se investigue. Minha filha, entenda o que você gosta e o que você quer. Porque você só vai saber pedir se você souber o que você gosta e o que você quer.
A gente sabe que se os homens menstruassem, com toda certeza eles teriam folga uma semana no mês. É triste dizer isso, mas tudo para a mulher é mais difícil, é mais desafiador. Então, tudo que está relacionado ao prazer da mulher é um escândalo. Então, quando você fala de vibrador, você está falando do prazer da mulher individualmente, sem que um homem esteja por trás disso, né? Isso incomoda. Eu acredito na educação sexual aberta, acredito que a criança tem que ser inserida à vida sexual de uma maneira livre, óbvio que com a minha supervisão, a supervisão do pai, e tudo isso em comum acordo. E eu acho que nesse sentido eu mais acertei do que errei com os meus filhos. Eu criei um homem, que é o Enzo, cara que fala de masturbação desde sempre, que a gente falava aos 8 anos, aos 10 anos. Entendi todo o processo dele, acompanhei o processo dele. Ele é uma pessoa que fala tudo comigo sobre a vida dele, pessoal. É uma relação muito bonita, muito aberta, construída, né? Nossa, completamente diferente criar um homem e criar uma mulher. Mas eu acho que nós somos muito responsáveis por esses novos homens. Então, criar um homem não é simplesmente dizer, já tá tudo resolvido, é mais fácil para eles. Não é mais fácil para eles. Até porque eles foram largados no mundo, essa que é a verdade. Tipo, olha ali, vai ali, transa com uma prostituta, e é isso, tá? Sexo é isso, e toma teu rumo. E não é isso, gente. Ninguém ensinou eles lidarem com as emoções deles, ninguém ensinou o que é o prazer de uma mulher, caso ele escolha uma mulher, ou não, né? Ninguém falou sobre isso, ninguém se interessou pela sexualidade do seu filho homem, né? O que que ele escolheria ou não escolheria, que caminhos ele quer tomar. O que eles entenderam desde sempre é: homem não chora, homem é forte, tem que dar conta de tudo, e a mulher tá abaixo. Pois é, um peso, duas medidas. Sexo e sexualidade não são exatamente a mesma coisa. E a falta de domínio sobre esses conceitos e cuidado para lidar com eles acaba gerando reações equivocadas. E às vezes, a falta equivocada de reação. Bom, quando sobram achismos, recorre-se aos fatos. E fato é que, ainda que já se reconheça como faz falta uma orientação que não deixe dúvidas sobre o que é saudável em termos de educação sexual adequada a cada faixa etária, a prática ainda está muito aquém do ideal. A própria BNCC, Base Nacional Comum, que orienta os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas Brasil afora, excluiu da sua última versão, aprovada em 2018, discussões importantes acerca da sexualidade, varrendo para baixo do tapete termos como gênero e orientação sexual. A prerrogativa foi evitar discussões acirradas ou atritos políticos. O resultado é a incapacidade de se compreender claramente assuntos fundamentais, desperdiçando aí uma oportunidade valiosa de ferramentar a prática pedagógica e a formação dos educadores para debates mais produtivos, críticos e inclusivos. E não só quando a gente se refere a pessoas lésbicas, gay, bi, trans, queer, intersexo, assexuais, pan e não binárias. Mas por que a educação nas escolas continua sendo tratada como uma ameaça moral ou ideológica? O que está por trás das políticas de resistência e censura à educação sexual no Brasil de hoje? Eu perguntei ao advogado de direitos humanos, membro consultor da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB e professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo, Renan Quinalha. A educação sexual ou uma educação voltada para combate à discriminação sexual e de gênero, ela sempre foi um tabu na sociedade brasileira e no mundo todo, de modo geral, né? Um mundo com uma formação eurocentrada que acaba vendo a infância e a adolescência como lugares de pureza, que não compreende que é possível ter uma educação sexual que é muito diferente de uma erotização precoce. A educação sexual, ela é fundamental e a gente só tem uma explicação do porquê que ela ainda é tão difícil de ser implementada, porquê que há uma patrulha moral tão grande, porquê que muitos setores da sociedade brasileira permanecem num certo obscurantismo de não permitir que essas questões sejam introduzidas nos currículos escolares, nas salas de aula. E aí é importante registrar que não é uma questão lateral, acessória, ela é central na educação infantil,
Evidentemente que não vai se expor a criança a conteúdos que não sejam adequados à faixa etária dela, e para isso há uma ciência, há pessoas que pesquisam há décadas essa temática no campo da pedagogia, no campo da educação, e que desenvolvem estratégias, conteúdos pedagógicos, conteúdos curriculares adequados para cada faixa etária, para que a gente possa ter uma educação mais compatível e mais atualizada com a nossa sociedade hoje. Inclusive porque o Supremo Tribunal Federal já julgou que não apenas as escolas podem fazer o uso e trazer a questão da educação sexual, mas elas devem fazer essa educação com conteúdo específico de gênero e sexualidade, porque isso está na Constituição Federal, o princípio da igualdade e da não discriminação, né? Além disso, os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso está na Lei de Diretrizes e Bases, que também orienta nosso processo educacional, e também na Base Nacional Curricular Comum, a ideia de uma educação antidiscriminação. Então é importante dizer que hoje nós temos decisões da Suprema Corte Brasileira que estabelecem não só a possibilidade, como o dever da comunidade escolar discutir as questões de gênero e de sexualidade. Isso é algo fundamental de ser ressaltado nos nossos dias. Mas, Renan, historicamente, para além de qualquer embate entre o Supremo e outras forças de poder, quem define quais expressões do desejo são legítimas, aceitas ou ilegítimas, reprimidas na sociedade brasileira? O que a regulação do desejo diz sobre as relações de poder na nossa sociedade? A gente tem, historicamente, no Brasil, uma série de discursos, de estruturas, de dispositivos, de tecnologias, a gente pode dizer, que vão organizando uma determinada ordem sexual e moral. O que isso significa? Que a gente tem, historicamente, a formação da opinião das pessoas e da sociedade, de modo geral, da opinião pública, ela vai passando por transformações. Então, em determinada altura, a gente pode dizer que a Igreja Católica e o discurso religioso emanado dela era um grande eixo de organização dessa ordem moral e sexual. Então, eles diziam que era pecado, por exemplo, de acordo com os textos bíblicos, a relação sexual ou de afeto entre dois homens ou entre duas mulheres. Então, isso durante muito tempo organizou e segue organizando o nosso imaginário ainda, mas outros discursos foram chegando, outros discursos e dispositivos foram chegando historicamente. Então, a gente tem já no fim do XIX a criminologia, que é essa ciência de como as pessoas têm propensões criminais ou delituosas, e aí se colocava o homossexual como uma pessoa perversa, sádica, perigosa para a sociedade, que, portanto, precisaria ser contida. Ou ainda, a gente pode pensar nos discursos médicos científicos e ver como que, historicamente, a medicina, a psiquiatria, a endocrinologia, que vão se afirmando desde o fim do XIX, durante o século XX, vão dizer, olha, essas pessoas, na verdade, elas têm distúrbios, sejam esses distúrbios orgânicos, é uma questão hormonal, seja um distúrbio de ordem mental, psicológica, mas são distúrbios que precisam ser tratados. E aí a gente tem uma série de sugestões, indicações e prescrições de tratamento com terapias, entre aspas, de conversão ou de reconversão sexual, eletrochoque, insulinoterapia, provocar convulsões na pessoa, lobotomia, que são torturas que foram praticadas contra as pessoas com essa ideia de uma cura gay, entre aspas, ou uma cura lésbica. Então, é muito grave ver como isso historicamente foi se produzindo. Notem que são vários esses discursos que vão se enfeixando, que vão se conjugando, que vão se combinando na história para produzir uma estigmatização das pessoas LGBTQIA+, na nossa sociedade. Então, as pessoas que vão reverberando e dizendo, isso aqui é a minha opinião, as pessoas LGBTQIA+, elas são doentes, elas precisam de tratamento. Isso não é opinião, isso hoje é discurso de ódio, hoje a gente tem essa clareza e essa caracterização já mais evidenciada, inclusive o direito proíbe discursos de ódio, mas isso historicamente foi sendo tolerado por essa série de dispositivos que criaram essa ordem sexual e moral. É muito importante que a gente compreenda que se a gente não traz esses conteúdos, não desenvolve essas capacidades críticas de discernimento nas crianças e adolescentes, a gente está fragilizando essas crianças e adolescentes e criando adultos que vão provavelmente carregar depois traumas, situações de abuso mal elaboradas, mal nomeadas, que não vão entender. Então, é muito importante que a gente desenvolva isso desde o espaço da escola, que isso não fique restrito às famílias, porque as famílias têm uma lógica particularista, está dentro da sua própria casa, isso fica muito mais escondido e a gente precisa trazer isso para a dimensão pública, um debate que precisa ser feito de modo sereno,
de modo fundamentado cientificamente, nos estudos e pesquisas que a gente já tem nesse campo há décadas aí sendo sedimentados, e que a gente tem que fazer isso sem moralismos, de maneira realista e crítica em relação à situação desse tema, que é delicado sem dúvida, mas que envolve aí um dever do Estado de cuidar das crianças e adolescentes. Está na Constituição Federal como uma absoluta prioridade da infância e da adolescência. Deu para perceber, né? O sexo está sujeito às distorções da opressão. E levar esse risco a sério parte da gente reconhecer que a própria imposição de uma sexualidade pré-estabelecida, fixa, padronizada, é política e não metafísica. E é aí que mora o autoritarismo e a urgência de educação. Até porque a educação sexual ensina muito mais que sexo, gênero e orientação sexual, bem além da anatomia, doenças e reprodução. Na verdade, é um caminho para compreender os aspectos mais profundos da condição humana, das relações sociais e das dinâmicas psicológicas. A sexualidade e a vivência dela ensina sobre relacionamentos, respeito, consentimento, comunicação, tomada de decisões, autoestima, autoconfiança, sobre liberdades e vulnerabilidades. Quem conta mais sobre isso é o apresentador Marcelo Taz, pai do Luke, que fez transição de gênero aos 22 anos, mais de 10 anos atrás. Fala, Fernanda. Antes de tudo, uma alegria estar com você aqui no Sem Vergonha. Então, sexualidade na educação mesmo, eu diria que é uma necessidade básica, assim, é saneamento básico para a mente de todos nós. A transição de gênero do Luke me aumentou muito a compreensão sobre identidade. A identidade de gênero é uma das identidades, né? Mas depois da transição do Luke, eu percebi que todos nós temos transições de identidade ao longo da vida, sabe? Qualquer pessoa que fizer agora uma recuperação de memória, assim, de quando que ele, talvez na adolescência ou na juventude, foi aceito, né, numa turma, ou por conta de um apelido, por exemplo, que ele não gostava e de repente aquele apelido passou a ser a sua identidade, ou até na carreira profissional, né? Onde é mais fácil até de ver, às vezes você cria uma identidade que não necessariamente é aquela da carteira de identidade. E é o meu caso, assim, o Marcelo Taz, ele surgiu, por exemplo, numa fase da vida onde eu estava muito frágil mesmo, eu estava buscando uma identidade, estava na faculdade, não tinha muita segurança ainda quanto ao meu texto, por exemplo, e a primeira vez que eu tive um texto publicado, Marcelo Taz, aquilo para mim foi uma transição de identidade, você entende? Eu estou citando isso porque o dia que eu falei isso para o Luke, que eu tinha entendido finalmente que eu também já tinha feito uma transição de identidade, no caso o meu nome, a minha figura, tal, ele ficou muito feliz, sabe? E me disse, falou, puxa, papai, eu acho que não tem outra forma mais ampla de você me demonstrar isso, assim, desse entendimento. Então, a transição de identidade de gênero, ela é uma delas, mas é importante que cada um de nós saibamos, né, que todos passamos por ela. Quanto à sexualidade, é outra coisa, né? É muito importante isso ficar muito claro, né? Não tem nada a ver com transição de gênero, é um outro assunto, é um outro universo que todos nós percorremos. A nossa própria e a dos filhos, eu creio que inclusive acentua, nós relembramos, nós revivemos, né, esse drama e tal. Eu tive muita felicidade de ter uma vida sexual, uma introdução à vida sexual, mesmo vivendo no interior, numa sociedade bastante, que pode se chamar conservadora, tal, mas encontrei assim um ambiente muito legal na escola, sabia? Apesar de eu estar com 65, quando eu estava no 4º ano primário, uma professora, por conta dela, a dona Hilda Santiago, lá em Tuverava, numa escola pública, propôs um curso de educação sexual e foi, inclusive, recebido com muita preocupação, assim, eu me lembro, houve uma questão, assim, dos pais, puxa, nem se falava nisso naquela época. Mas eu não tenho dúvida que o tratamento disso na escola ajudou demais a dar uma
direção, enfim, iniciou um diálogo com o meu corpo, né? Como acontece com todos nós. O corpo ali sedento por entender esses desejos, o que fazer com toda essa energia e tudo mais. Foi muito legal poder falar disso no ambiente escolar, sabia? Era separado, meninos e meninas, olha que curioso, né? Mas eu lembro da gente, só o fato de existir o espaço para conversa foi muito legal. Nem precisa chover no molhado, né? Que a educação é a chave disso. Eu só quero acrescentar que talvez uma boa ideia não fosse estigmatizar esse conteúdo. Eu falo isso porque atualmente esse assunto foi politizado, né? Educação sexual para uma corrente de pessoas significa, enfim, um bando de gente desajuizada que vai fazer a cabeça do filho, deixar o mundo mais de cabeça para baixo do que ele já está. E, por outro lado, eu percebo numa corrente mais progressista quase que uma vontade de chocar mesmo, sabe? Assim, de bater de frente e tudo mais. Então, essa minha posição aqui, que aparentemente parece que eu estou em cima do muro, na verdade é só para tratar a educação sexual como ela é. É algo que faz parte de todas as vidas políticas, não políticas, conservadoras, não conservadoras. É algo que faz parte de cada um de nós, sejamos educados na academia, ou analfabetos, ou mais velhos ou mais jovens, sabe? Quem disser que tem segurança sobre esse assunto, ele só está com medo do assunto. Então, sexualidade é algo que nos move desde que a gente nasce, é algo que a gente vive com grandes surpresas, né? Você vai descobrindo essa relação com seus parceiros, quando você tem a sorte de encontrar um parceiro fixo de vida e tal, continua sendo muito desafiador, quer dizer, como manter essa relação afetiva, sexual, de uma maneira sempre atualizada e curiosa e gostosa e tudo mais. Enfim, sexualidade é assunto para a vida inteira e ela não pode ser proprietária só de um tipo de gente. É um assunto de todos nós. Então, para mim, a tarefa principal é tornar esse assunto um assunto de saúde, sabe? Sem partidos, de todas as bandeiras, inclusive bandeiras sexuais. Não é fácil, não é fácil, mas é uma delícia esse assunto. Esse é o grande mistério de estarmos vivos. Taz, muito obrigada pelo teu depoimento. É isso, estudar a sexualidade é também se debruçar sobre o grande mistério que é a vida. E na semana que vem, a gente segue nessa jornada, dessa vez entre o instinto e a cultura, para desbravar como o sexo evoluiu na história da humanidade. Te espero aqui. Sem vergonha. O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é sexualidade e você vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Capinae.